Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Bem-vinda de novo aqui. Feliz de novo. Aproveitando a sexta-feira que a gente tem esse papo um pouquinho mais alongado com você, agradecendo você que também toda semana permite que a gente traga, né, sempre umas pílulas aqui de manhã. Mas, o mundo todo dia exige da gente, diante dos desafios, mais do que determinação, mais do que tenacidade, coragem. A gente precisa ser criativo, né? A criatividade não é um dom só de artista. A gente precisa ser criativo, precisa pensar diferente para lidar com os problemas novos de cada dia, não é? Eu acho que a criatividade não é um dom só dos artistas. Todos nós somos criativos em alguma medida. Mas o artista ele consegue jorrar, né, essa criatividade e consegue preencher a vida da gente de uma maneira que pessoas comuns não conseguem fazer, né? Eu acho que a criatividade focada deles, né, você vê na própria pandemia mesmo, se não tivesse os artistas, se a gente não tivesse música, se a gente não tivesse cinema, se a gente não tivesse televisão e teatro e tudo que a gente viu para preencher nosso tempo na pandemia, a gente teria ficado assim bem triste, né? Livro, desenho, arte plástica, tudo, né? Então acho que o artista ele jorra vida, né? Ele tem uma antena assim com o universo que é extraordinário, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse aprendizado com o artista também, né? A criatividade ela pode ser um ponto de encontro, né? Quando a gente está em dúvida se a gente está no caminho certo, por exemplo. O artista tem esse papel, a arte, né, de tirar a gente do lugar comum, talvez tirar a gente da miséria, quer dizer, dessa pobreza por causa das nossas rotinas, das nossas muitas contas, muitas obrigações, enfim, a vida de todo operário, de todo mundo que acorda todo dia para trabalhar e dá conta de abastecer um lar, né, com alimento, de dar condições de um filho estudar, é um desafio muito grande e exige da gente muito trabalho, claro. Mas o artista ensina a gente a olhar as coisas de um outro jeito e talvez pensar uma maneira diferente de fazer as nossas coisas comuns. Então, nesse sentido, o artista também ensina a gente a ser criativo, porque a gente pode ser criativo nas nossas rotinas também. E isso melhora muito a nossa vida e melhora muito também os nossos resultados e até a qualidade daquilo que a gente faz quando a gente tem um pensamento que não é tão repetitivo, ainda que a gente trabalhe muitas vezes em funções de rotina, né? Então, eu acho que é por isso que é legal a gente entender que a criatividade ela pode ser desenvolvida, né? Porque a criatividade não é um dom de poucos, né? Todos nós podemos desenvolver a criatividade a partir do olhar, né? Do olhar, da possibilidade de fazer algo diferente, de olhar de maneira diferente, né? O ser curioso é o exercício do desenvolvimento da criatividade, inclusive em momentos difíceis, né? Quando a gente está passando por algum momento muito, assim, complicado e que dá medo, por exemplo, né? Se você for curioso, você vai começar a buscar alternativas que podem até, a partir dessas alternativas, te levar para um lugar mais interessante e pode ser até mais criativo, né? Eu acho que desenvolver curiosidade a partir do desejo de criatividade é um negócio interessante, assim, para o cotidiano, sabe? Sabe aquela coisa de você viver na perspectiva da surpresa, né? Ao invés de viver o tempo inteiro querendo ter certeza, querendo ter controle, viver de expectativa mesmo, né? Porque a gente vive de expectativa. Não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria, não era isso que eu vi, não era isso que eu pensava, né? Aquela coisa de sempre estar na expectativa. Eu acho que a criatividade, ela entra, inclusive, nesse aspecto de olhar a vida de uma forma surpreendente, né? Você fala, nossa,
Isso eu não tinha pensado. Né? Acho que quando a gente está numa vida, acho que vale para qualquer um de nós. Eu desempenhei vários papéis na vida profissionais e você também. A gente às vezes está na área de comunicação, parece que a gente está na área da criatividade, que a gente vive da criatividade, mas não é assim, a gente também tem a rotina. Mas talvez uma das maneiras da gente procurar, em qualquer coisa que você faça, um ambiente criativo em você, é fazer essa dialética consigo mesmo, né? Um diálogo consigo mesmo, sempre de olhar para si mesmo, para aquilo que você faz, por outros ângulos, né? E talvez imaginar fórmulas ou imaginar formas diferentes de fazer aquilo. Isso sempre abre novos campos e, além de ser uma grande diversão mental, é um estímulo para a inovação naquilo que você faz. A inovação é isso, você sempre pode fazer tudo que você faz de um jeito diferente e será inovação. Se você melhorar, vai ser evolução, né? Você sabe que tem uma coisa que eu gosto muito no conceito da física quântica, quando a explicação muito básica, né, do que é um salto quântico, né, a partir do elétron, né, que o elétron, ele, quando ele dá, na física quântica, né, quando a gente emite um fóton, e esse elétron, ele atravessa um lugar e parte em dois lá, que é o que é a física quântica, né? Quando ele dá esse choque, ele dá um salto. E é um salto muito maior do que um salto previsto, porque ele é totalmente imprevisto, ele dobra de tamanho, vamos dizer, ele vira dois diferentes. E o que eu acho interessante nesse conceito é que o salto quântico, ele é uma emissão de luz. Quando a gente pensa em termos criativos, uma mudança de pensamento, né, uma mudança brusca de decisão, ela é também um elétron dando um salto dentro da gente, né? Porque você tem uma ideia iluminadíssima naquele momento e você realmente tem um salto quântico, né? Às vezes você está num lugar que você não imaginava que você ia estar num lugar muito melhor se você não permitisse que isso acontecesse, né? Então, acho que a permissão também da entrada de ideias novas é o que vai proporcionar essa inovação. Seja no nosso dia a dia, numa empresa, numa startup, no que seja. Né? Eu acho que a inovação está muito ligada a esse salto e essa mudança brusca de uma ideia velha para uma ideia que não tinha sido pensada ainda, né? Que é uma ideia nova. Às vezes é uma ideia que não havia sido pensada ainda para aquela coisa, né? Acho que a criatividade ela tem esse papel também de romper pensamentos também que já não servem mais, né? Ô, Flávia, todo mundo diz, né, que a gente já nasce criativo e a gente vai matando a criatividade porque a gente vai exagerando nos padrões, a vida adulta, enfim, bota todo mundo na caixinha. E hoje a gente vive um grande exercício de busca da criatividade, de busca da criança. Como é que a gente faz para recuperar a criatividade que a gente já tem inata, que é de se surpreender, ao mesmo tempo de investigar, ter essa curiosidade infantil, tendo qualquer idade, em qualquer função que você desempenha, porque isso vai tornar tudo, além do mais, mais divertido, né, no lugar onde você atua, né? Eu acho que a gente, de certa forma, tem essa história aí de matar a criatividade, talvez, né? Vamos pensar se é isso mesmo que a gente está. Quando a gente proíbe surge em nós. Eu acho que todo mundo nasce assim, com a potência da criatividade. Deixa eu voltar um pouco aí, que falhou um pouco aqui. Deixa eu dizer, a gente mata aqui quando a gente proíbe, que você estava dizendo, quando a gente proíbe... Eu acho que a gente, na verdade, nasce com a potência da criatividade. Tá. Né? Eu não acho que a gente... todo mundo nasce criativo. Eu acho que a gente nasce com a potência da criatividade e ela pode ser desenvolvida. Acho que é uma potência mesmo, né? Eu acho que tem essa questão, sabe?
Porque, assim, falar, a gente nasce com a criatividade, vai matando, eu acho que a gente nasce com a potência de ser desenvolvida, entende? A criança, ela é curiosa, né? A criatividade já é um desenvolvimento dessa curiosidade, você entende? É você levar ela para um aspecto, né, específico, né? Se você mata a curiosidade da criança, sim, você vai matar até a possibilidade dessa existência, né? Mas eu acho que a criatividade, ela é um passo posterior à curiosidade, eu acho. Pois é, a gente nasce então com, claro, do ponto de vista genético, com equipamento pronto para ser desenvolvido, com um app que precisa ser aberto, precisa ser baixado, precisa ser habilitado, né? Sabe quando você habilita aquela soft skill da Alexa, né? Depois que você habilita, ela começa a conversar com você. Então a gente também vem, claro, por causa das nossas heranças aí. Mas realmente, se não tiver o estímulo cultural, o estímulo, a provocação, a gente não desenvolve. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, porque a gente precisa vencer também o nosso cérebro preguiçoso, que quer fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, porque é mais fácil, mais rápido e dá menos trabalho, né? Menos dor de cabeça. A gente precisa vencer esse padrãozinho limitante, né? Toda vez que a gente chega num lugar que é fácil ficar, né, o tempo inteiro nele, a gente tem a tendência a não criar coisas novas, porque até para chegar naquele lugar a gente deu uma ralada, né? Aí chega naquele lugar e fala, não, agora vou dar uma descansada, porque eu estava ralando firme, né? Aí a gente quer dar uma descansada também, né? E também é natural, porque é super cansativo a gente o tempo inteiro sair da zona de conforto, né? Não é a coisa mais fácil do mundo toda hora sair dessa posição. Mas eu acho que às vezes a gente tem que dar um cutucão mesmo, porque quando a gente deixa de encontrar soluções, muito provavelmente a gente está muito preso nessa zona de conforto, que a gente poderia já começar a dar uma mexidinha, né? Outro dia a gente comentou, a partir da felicidade, desses escritórios modernos que criam um lugar super descontraído, leve, sem horário, com jogos, com games, cada um faz o que quer, parece que é um ambiente feliz. Mas tem gente que também faz esse tipo de ambiente para dizer que está estimulando a criatividade. Você acha que essas fórmulas, cores, móveis, jogos, pode ajudar o ambiente a quebrar a rigidez, como a gente tem em Google e outras empresas de tecnologia que adotaram esse jeitão? Pois é, se a gente for falar em termos de pesquisa, não é isso que ajuda a criatividade. O que ajuda a criatividade é a pausa. Você dá chance da pessoa parar mesmo em silêncio, né? Não é ela ficar se movimentando ou ficar jogando alguma coisa que vai trazer a criatividade para ela, né? Porque ela não está em pausa, entende? Ela tá fazendo alguma coisa que não seja aquele trabalho, mas no ambiente de trabalho. A pausa produtiva é fora do ambiente de trabalho. Então, claro que é interessante, é fofo, não sei o quê, funciona para uma série de coisas, mas o que funciona mesmo é essa pessoa decidir que ela pode descansar em casa, né? Não é ela ter que ficar ali dentro, jogando, etc., sem poder ir embora para casa, ter um respiro, né? Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil GeInfor, é fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança, Folha Fácil GeInfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil GeInfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. E o processo criativo, uma vez que ele é interno do cérebro, também imagino, comigo pelo menos é assim, a gente não tem uma resposta para tudo imediata. O cérebro precisa de um tempo, a gente precisa entrar no ambiente daquela solução. Às vezes você precisa dormir buscando aquilo. E o seu cérebro, mesmo que você não fique ali martelando, eu não posso fechar os olhos enquanto não resolver isso não está ajudando em nada. Como aquele aluno que fica estudando até de madrugada para prestar o vestibular no outro dia de manhã. Então ele não vai fixar, não deu tempo para o cérebro dele armazenar, no outro dia ele perdeu até as outras competências que ele tinha, em razão dele procurar fixar aquilo que ele não tem, né? Exatamente. Porque é justamente isso que eu estou falando, entendeu? Se esse exemplo, por exemplo, desse menino aí, se ele parar de estudar e ficar no celular, no scrolling, por exemplo, ele não vai dar a pausa que ele precisa. Ele precisa sair da casa dele e andar no parque, por exemplo, andar de bicicleta, entende? Não é no mesmo lugar, tipo, estou pausando porque já vou começar. Não dá certo. Então, a criatividade, o cérebro precisa até do estímulo do silenciar mesmo, do descansar, para assimilar aquilo que ele estava propondo. Agora, Flávia, a gente cria fazendo aquela ideia antiga do Eureka, parece que caiu do céu aquela inspiração e foi. Não, a gente precisa, para ser criativo, se entregar a alguma coisa. Para ser criativo, um chefe criativo na cozinha, eu vou ser criativo depois de eu conhecer muitos ingredientes, vários, né? Os vários temperos, os vários sabores, porque senão eu não dei a tarefa para o meu cérebro. Eu não vou inventar nada que eu não conheça, ou pelo menos eu não conheça nenhum problema. Se for o caso de resolver problema, eu não vou resolver, eu não vou trazer solução para algo que eu não conheça. É certo isso? Então, se a gente for falar do Eureka mesmo, que eu adoro esse tema, né, que já teve um monte de nome, né, momento ahá, etc., é um insight, né, é uma epifania, né, mas tem uma coisa interessante aí, que é exatamente o que a gente está falando da criatividade mesmo, entendeu? É uma vantagem de memória. O que ocorre dentro do cérebro é muito difícil prever, mas as circunstâncias é que, muito possivelmente, é um quebra-cabeça que estava montado, essas peças já estavam organizadas até pela própria experiência, e o cérebro tem uma memória espontânea, que realmente faz com que aquele momento seja um momento de ahá mesmo, né? de um insight que resolve um problema que estava tirando essa pessoa de noites seguidas. E geralmente isso acontece em momentos de muito relaxamento, sabe? Né? Assim, ou você tomando banho, ou você cozinhando, entende? Então, tem uma coisa interessante de perceber, que até nisso, né, que eu acho que foi os primeiros estudos aí de como aparece esse insight, que são atributos juntos, entende? Que fazem com que a gente tenha o processo de fluência dessa memória, né, que acontece no cérebro. Mas para isso a gente tem que estar relaxado, né? Pausar é você relaxar, né? E também não dá para exigir, seja criativo, eu preciso ser criativo. Você precisa juntar informações de vários campos para o cérebro ter o que combinar para fazer essa solução, para ter uma sacada que misture. Multidisciplinar é o cérebro, né? O cérebro usa todos os conhecimentos que a gente armazena para trazer uma solução. E a combinação disso, essa liberdade é que faz de uma pessoa, às vezes, mais criativa, porque ela está mais fluida em relação a aproveitar o pacote que ela tem de informações armazenadas. Exatamente, porque a gente tem um termo que a gente fala que é fixação mental. Quando você tem uma fixação mental, que sabe, você ficar mastigando aquela coisa,
O cérebro, ele tem essa fixação mental, ele não te permite dar o salto, né, de um elétron bater no outro ali. Então, quando você pausa a fixação mental, você faz uma reavaliação daquilo que você estava pensando. Então, a resposta é como se fosse uma recuperação saudável de uma memória construída, sem tirar a fixação do problema, né? Porque você não vai achar a solução dentro do problema, você acha a solução fora do problema. E a fixação mental é fixar no problema. Não, isso então, é muito legal, hein? São solucionados. Porque os problemas são solucionados, né? O insight ele só acontece quando ele é elaborado fora. Né? E para isso você tem que estar numa pausa mesmo, né? Quebrar a fixação mental e permitir uma solução transparente, que parece até óbvia, sabe? Porque ela estava totalmente encoberta pela fixação mental, que é problema, entendeu? Isso é para a criatividade, onde a gente gosta de trabalhar, que é essa criatividade para todo mundo usar. Isso aí é muito legal que você falou. Você não resolve o problema estando dentro do problema. Mesmo que envolva você, você tem que sair do problema, achar um jeito de ilustração, de ir para o lado de fora e olhar para o problema, né? Tem psicólogos aí até que lidam com situações de crise, eles aconselham isso, você criar um cenário. Sei lá, se você imagina que você está num teatro, digamos, você está na plateia assistindo você no palco. Assim você está se olhando à distância. Então é um jeito de você dizer para o seu cérebro, olha para mim de longe, não me olha por dentro porque eu estou dentro do problema. Aí você enxerga o cenário. Tem algumas práticas que usam isso, o próprio... falando assim de criatividade, mas mudando de assunto, talvez é papo para uma outra conversa, né, que é uma prática que você conhece bem também, que é da constelação familiar, que fica posicionando as pessoas da sua vida só para você enxergar de longe, porque você se vê dentro de uma família, se vê dentro de um sistema, então você não consegue pensar. Se você sai, daí você olha onde você está dentro do sistema, você consegue se organizar e dar peso para cada um dos papéis, e aí sim procurar a solução criativa, ou ter a reflexão mais realista, né, do que você representa, do que representam os outros papéis, aí, os outros atores da cena. Mas criatividade é algo necessário para a gente todos os dias, em qualquer função, em qualquer situação, né? Eu acho que a base disso que a gente está falando é dessa pausa para poder ter esse insight mesmo, né, e resolver problemas, é relaxar as restrições. Porque a gente cria restrições, né? Na decomposição de uma ideia, porque a gente está restrito a isso eu não deveria falar, ou isso eu não deveria fazer, mas não é nem o brainstorming de falar tudo que pensa, não é isso, não, sabe? É assim, é uma restrição interna mesmo, né? De sentir inadequado para a solução do problema, né? E quando a gente, inclusive, convida pessoas diferentes que nunca ouviram falar naquilo que a gente está fazendo para ajudar a resolver um problema, essas pessoas estão tão livres, porque elas não entendem nada daquilo, que o insight ele é muito mais provável que aconteça, entende? Mas então, isso é bom, relaxar restrições. Relaxar as restrições, sabe? É liberar um pouco, ter essa... Né, se dá o direito de liberdade para pensar sobre todos os pontos de vista, de um lado, de outro, e especialmente sair do pensamento fixo, que é aquele que não deixa você pensar fora dele, aí não tem solução. E tem uma característica assim, neurocientífica disso, é que o insight, de uma forma geral, já pesquisado em ressonância magnética, funcional, também estudo de eletroencefalograma e tudo, é que ele vem, a resolução de problemas de uma forma geral, ela tem uma atividade muito maior no hemisfério cerebral direito, no giro temporal superior anterior do hemisfério direito, que é o lugar da criatividade, né? Então, tudo leva a crer, né, que se a gente tem essas pausas, esse relaxamento de restrição, né, a gente consegue realmente ter soluções muito interessantes. O sono, por exemplo, quando você está dormindo, né, a gente tem que valorizar o sono
porque é um momento para pensamentos inconscientes. E esses pensamentos inconscientes, eles ajudam a resolver problema. Por quê? Porque a gente está em pausa absoluta, a gente não está pensando em restrição nenhuma, porque está dormindo. Então, de fato, tem muitas descobertas científicas que chegam a partir de sonhos, sabe? Porque tem uma estrutura ali no nosso sono que, de fato, ajuda a gente a ter soluções desapegadas, né? Porque é o que você comentou, né? Porque nessa hora você relaxa, saem as restrições e aí as coisas afloram. E se você conseguir captar, como muitos estudiosos dizem aí, do sonho, como, né, milenarmente se busca isso, você conseguir captar a mensagem, é o exercício que você vai poder fazer e ser criativo e tomar decisões a partir disso. Flávia Lippe, a equação IDHL, obrigado aí mais uma vez por sua presença. Tem algum recado diferente para dar aí nesse fechamento? Eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem principal é relaxa das suas exigências, né, e das suas restrições, para que você possa ser criativo na sua vida, no cotidiano mesmo. Valeu, feliz dia novo, Flávia. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.